Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. A temática de hoje é super importante, muita gente não a compreende direito, outros causam polêmica, porque eu quero falar hoje sobre tipos de eunucos dentro da Bíblia, especialmente em Mateus capítulo 19, um capítulo onde Jesus traz diversos esclarecimentos sobre casamento, sobre repúdio, sobre divórcio e principalmente as atitudes de Moisés. Moisés, lá no Antigo Testamento, ele deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas, principalmente dos homens. Mas ele vai mostrando ali, Jesus vai mostrando que a atitude de Moisés é uma atitude de libertação, uma atitude libertadora que traz liberdade para com a mulher. Naquela época, o homem casava, ele muitas das vezes, quando deixava de gostar, ou quando abusava, ou quando não queria, quando ele rejeitava a mulher, simplesmente ele a mandava embora, sem carta de divórcio, sem uma despedida legal, sem direito nenhum. E aquela mulher ficava presa àquele marido poligâmico, aquele marido, na realidade, dentro de uma poligamia, melhor dizendo, aquele marido que causava atritos, problemas, que tinha diversas mulheres. Ele era exatamente um polígamo, alguém que não condizia, alguém que não vivia os princípios da palavra de Deus. Mas aquela mulher estava ligada e ela era obrigada a viver sozinha, enquanto que aquele homem tinha diversas mulheres. Então Moisés traz liberdade e Jesus vai esclarecendo muito bem essas coisas. Mas quando chega no versículo 19 do capítulo, versículo 12 do capítulo 19 de Mateus, melhor dizendo, quando nós chegamos nesse versículo, Jesus vai esclarecendo muito bem o que é eunuco. Mas ele mostra três tipos de eunuco: eunuco desde o nascimento, eunuco feito pelos homens e eunuco por causa do propósito do reino dos céus. E ele vai mostrando para nós aqui, dentro disso aí, você pode perceber o que é eunuco. Talvez você me pergunte isso: o que é eunuco? Eu posso lhe dizer no dia de hoje: eunuco é diferente daquilo que são definidos pelo dicionário, é diferente daquilo que a gente estuda sobre reis que fizeram maldade para com os homens, para com os eunucos, castrando, tirando deles aquilo que era exatamente órgãos genitais deles. Queridos, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não mostra isso. Por exemplo, José foi um tipo de eunuco lá na casa de Potifar, mas o José, ele casou-se, José teve filhos. Daniel também foi um tipo de eunuco. A Bíblia não fala sobre a família de Daniel, no entanto, Daniel também não foi capado. Daniel não perdeu aquilo que era a sua alegria de viver, aquilo que era o seu lado espontâneo de se dedicar ao reino de Deus. Então, na Bíblia, nós não temos eunuco sendo castrado, como a gente vê no dicionário e algumas histórias. No entanto, dentro da Bíblia, eunuco é alguém que procura viver o propósito de Deus. Eunuco é alguém que deixa de viver para o mundo e vive para agradar a Deus. Eunuco é alguém que faz renúncia, que diz não para uma vida de pecado, para uma vida de desfrute da carne, uma vida de carnalidade, e se dedica ao Senhor. Então, quando Jesus está concluindo esse assunto de casamento, ele não está falando de pessoas que não casam, mas ele está falando exatamente o primeiro tipo de eunuco, pessoas que já nasceram eunuco. Ele está falando que tem pessoas que já nasceram com o propósito de casar-se com outra pessoa. Daí a importância, você que é jovem, você solteiro, você solteira, é muito importante saber esperar em Deus, é muito importante orar, é muito importante buscar a orientação da Bíblia, buscar entender e viver os princípios bíblicos. É muito importante que você se dedique ao Senhor para que Deus possa te direcionar. Queridos, lembrando que casamento não é uma questão de profecia, casamento não é uma questão de profetada. Tem gente que são santos casamenteiros, tanto os líderes como pessoas, e casamento não é isto. Para você casar dentro do propósito de Deus, você precisa analisar muito bem a pessoa com quem você está querendo namorar e principalmente casar, porque Deus vai mostrando aí que eunuco desde o nascimento é alguém que já nasceu com o propósito de unir-se a outra pessoa. Eunuco feito pelos homens, querido, isso é o que mais acontece. São pessoas que casam por causa de carência, casam por causa de necessidade financeira, casam por causa de algum problema. Tem pais que fazem isso com as filhas, colocando elas para casarem com pessoas só porque houve um acidente, porque cometeram um erro no sentido da virgindade ou no sentido de uma gravidez. Queridos, casamento feito pelos homens
geralmente separa. Por isso que Jesus diz aí no capítulo 19 que aquilo que Deus une, o homem não separa, mas é o que Deus une, não é o que os homens unem. E o terceiro tipo de eunuco que eu quero encerrar com vocês sobre esse assunto é eunuco por causa do reino dos céus. Queridos, essas são aquelas pessoas que muitas das vezes casaram, mas não buscaram orientação em Deus, mas não analisaram direito a outra pessoa com quem estava casando, mas não procuraram fazer alinhamento de projetos, de sonhos, de ideais, de chamada, e muitas das vezes casou com pessoa que era um tipo de jugo desigual. Jugo desigual na Bíblia não é tão somente uma questão de fé, não é tão somente uma questão de igreja. Jugo desigual é quando você casa com alguém que não condiz com aquilo que é o seu propósito de vida. Então o que acontece? Esses eunucos, por causa do reino dos céus, eles têm família, eles casam, formam família, têm filhos, mas depois percebe que aquela pessoa não é a pessoa ideal, não é realmente a pessoa com quem ele queria tanto formar uma família, e resolve agora viver exatamente por causa da família, por causa da igreja, porque se separar vai dar muito prejuízo para os filhos, para a família, vai dar prejuízo para a igreja, moralmente, espiritualmente, e por causa do reino dos céus, eles resolvem então se auto-sacrificar. Queridos, eu espero que você tenha entendido. O primeiro tipo de eunuco é aqueles que já nasceram, só quando você encontra a pessoa que realmente Deus planejou para você. O segundo tipo de eunuco é aqueles feitos pelos homens, é os casamentos por causa de profecia, por causa de necessidade, por causa de problema, uma circunstância da vida, seja ela financeira, biológica e assim sucessivamente. E o outro tipo de eunuco é o eunuco por causa do reino dos céus, aqueles que não se separam porque já construíram uma família, porque são líderes, são exemplo, estão diante da igreja, têm filhos, têm netos, e assim eles resolvem se auto-sacrificar e levar até o final. Queridos, se você me perguntar qual dos três é o melhor tipo de eunuco, eu digo, o primeiro, eunuco que já nasceu desde o ventre da sua mãe dessa forma, que são aqueles que casam-se dentro de um propósito de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.